Olá, vamos começar agora com uma série chamada Exercícios na Quarentena. Turmas de nono ano, primeiro trimestre, exercícios comentados sobre os módulos 1, 2 e 3. A ideia nessa série é resolver questões de vestibular, questões de Enem, questões mais complexas de múltipla escolha, sobre os temas abordados nos módulos, e essa resolução das questões ela vai ser feita junto. A gente vai juntos vamos ler, vamos dissecar as questões, vamos reparar onde estão as pegadinhas. Então a gente vai não apenas ver as questões sobre o conteúdo, mas também trabalhar um pouco como responder, como interpretar esse tipo de questão de múltipla escolha. Vamos lá? Então vamos lá. Nossa primeira questão é da PUC, Pontifícia Universidade Católica, lá do Paraná. É uma questão de associar as colunas. Então a gente tem a primeira coluna: cartel, truste, monopólio, oligopólio e holding. E temos a segunda coluna. Então vamos lá. Vamos ler a segunda coluna. Domínio do mercado por uma única empresa. O que será isso? Cartel, truste, monopólio, oligopólio ou holding. Depois, domínio do mercado por poucas empresas. Cartel, truste, monopólio, oligopólio ou holding. Depois, fusão de várias empresas para dominar o mercado. Cartel, truste, monopólio, oligopólio ou holding. Depois, organização que controla várias empresas mediante o controle majoritário das ações. Cartel, truste, monopólio, oligopólio ou holding. Por fim, acordo ou associação de várias empresas independentes para controlar o mercado. Cartel, truste, monopólio, oligopólio ou holding. Claro que eu li com a entonação para a gente já ficar associando, né? Então, associa aí rapidinho e tenta verificar qual dessas alternativas contém a sequência correta. Vamos lá, um tempinho para você marcar a opção certa. E aí, será que vocês acertaram? Acertou quem marcou questão C. A sequência certa é 3, 4, 2, 5, 1. Vamos lá. Domínio do mercado por uma única empresa, monopólio. Domínio do mercado por poucas empresas, oligopólio. Fusão de várias empresas, truste. Organização que controla várias empresas mediante controle acionário majoritário, holding. Acordo ou associação de empresas independentes para controlar o mercado, cartel. Próxima questão é uma questão da UERJ, essa universidade incrível que eu tive o privilégio de estudar. Ela tem um texto e depois vai fazer uma pergunta. Vamos ler o texto. Brasília. O Conselho Administrativo... Sempre quando começa um texto assim como Brasília, dizendo onde está acontecendo, é um texto jornalístico, né? Enfim. Brasília. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, do Ministério da Justiça condenou ontem as empresas Roche, BASF e Aventis. Segundo o CAD, essas empresas teriam restringido a oferta e elevado os preços no Brasil das vitaminas A, B2, B5, C e E, na segunda metade dos anos 90. Elas também teriam impedido a entrada de vitaminas chinesas a preços mais baratos no Brasil. As empresas já haviam sido condenadas por práticas semelhantes na Europa e nos Estados Unidos. Juliano Basile, adaptado de Valor Econômico, 2007. Bom, vamos entender esse texto. O CAD é um órgão que pertence ao Ministério da Justiça e ele é um órgão que regula e controla e tenta impedir a formação de trustes, a formação de cartéis. Né? É um órgão que tenta manter a livre concorrência no mercado brasileiro de todos os produtos. Esse texto específico
fala de qual mercado, de qual ramo da indústria? Fala da indústria farmacêutica, estou falando de vitamina. Roche, BASF e Aventis são grandes laboratórios multinacionais alemães e americanos. A indústria farmacêutica é muito poderosa, é muito rica e com um poder, um lobby, uma influência muito forte. Tá bom? Isso a gente tem que saber. Vamos à pergunta. Desde o final do século XIX, tornou-se um aspecto marcante do modo de produção capitalista a formação de grandes empresas capazes de controlar a maior parte ou mesmo todo o mercado de um ou mais produtos. Que formas são essas? Truste, cartel, né? Desde o século XIX não tinha holding na época ainda. Hoje em dia tem. A notícia acima, então, o caso do CAD condenando essas empresas farmacêuticas, expressa a seguinte prática presente nessa realidade centenária associada à seguinte característica do atual momento econômico. É um holding. O CAD está proibido um holding entre a Roche, a BASF e a Vende? Holding, fusão de companhias do mesmo setor. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver, se o exemplo fala de holding e se holding é a fusão de companhias. Alternativa B, cartel, controle do mercado em escala planetária. Então, será que o texto fala sobre cartel? Cartel é controle do mercado, controle dos preços em escala planetária? C, oligopólio. Essas poucas empresas formam oligopólio? Oligopólio é a padronização mundial das leis de concorrência? Ou dumping? Essas empresas formam um dumping? O dumping é o protecionismo para produtos emergentes? Antes de mais nada, eu vou explicar o que é dumping, porque é algo que a gente não viu nos textos aí anteriores. Dumping é uma estratégia que algumas empresas fazem de colocar, como são grandes empresas que têm uma margem de lucro mundial muito grande, quando elas querem dominar o mercado, elas entram com o seu produto com um valor muito baixo, tão baixo que as empresas locais não conseguem concorrer e acabam quebrando. Então, o dumping é uma estratégia que é recriminada, que é considerada crime em muitos lugares, que o CAD tenta inibir no Brasil, mas que às vezes acaba acontecendo, né? Então, o dumping é essa estratégia de baixar os preços, inclusive às vezes tendo um prejuízo temporário, mas que você quebra a concorrência e passa a controlar o mercado. Então, de cara, a gente sabe que não está falando de dumping, que eu acabei de explicar o que é. Então, qual das outras três opções você vai marcar? Será que você vai acertar? Podemos conferir? Acertou quem respondeu letra B, cartéis. Eu acho que aqui muita gente acertou. Cartéis é controle de preços, né? Cartéis é domínio de mercado para controlar preços. A gente teve até aquela musiquinha de revisão, né? Qual a diferença entre o cartel e o trust? Um controla os preços, outro é fusão gigante. Eu acho que isso ajuda aí a gente a gravar esse conteúdo. Certo? Vocês acertaram? O que estão achando até agora? Bom, vamos lá. Mais uma questãozinha com texto introdutório. Vamos ler então. Palavras de ordem, símbolos, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são atualmente manifestações de hostilidade frequentes contra estrangeiros na Europa. Os países onde mais intensamente têm ocorrido esses conflitos são Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e Suíça. Igor Moreira e Elizabeth Auritio, no livro Construindo o Espaço Mundial. Bom, sobre o fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar que se trata de conflitos. Então, que tipo de conflitos aí? Mas vamos analisar esse texto. Eu estou falando de símbolos, propaganda e vandalismo, violência. Estou falando de um movimento hostil, um movimento violento, né, contra estrangeiros. Então, se eu estou falando de medo, ódio, raiva contra estrangeiros, eu estou falando de xenofobia. Então, eu estou falando da xenofobia
na Europa hoje em dia. Bom, que tipo de conflitos são esses conflitos na Europa com os estrangeiros hoje em dia? Alternativa A, são conflitos civis e militares relacionados às formas históricas de exploração dos países do chamado Terceiro Mundo. Pronto, você leu isso, não entendeu nada e vai me xingar. Bom, de cara, conflitos civis e militares. Um conflito militar é uma guerra. É uma guerra do que está falando no texto? Não. Então, de cara, eu sei que já não é essa alternativa. Formas históricas de exploração é a herança colonial, é o passado de exploração que os países subdesenvolvidos têm. Né? O Brasil tem, os países da África têm. Mas repara, essa questão usa a expressão terceiro mundo. Essa expressão terceiro mundo não é mais usada pela geografia, porque é uma expressão datada. É uma expressão que indica um período histórico que não é mais o que a gente está. E o texto é do momento que a gente está. De cara, isso não é para marcar. De cara, tem várias evidências que essa alternativa está errada. Desculpa, vamos para a questão B. A gente meio gripado por qualquer coisa, hoje em dia a gente até fica um pouco, né, com receio. Mas desculpa aí, vamos lá. Alternativa B. Ligados ao nacionalismo, racismo e a xenofobia no contexto globalizado das grandes migrações internacionais. Parece legítimo, parece certo. Mas vamos ler o resto. Pode ter coisa melhor. C. Entre imigrantes das diversas nacionalidades que invadem a Europa atualmente, na disputa por empregos e por melhores condições de vida. O que está dizendo essa alternativa? Que esse conflito é entre os imigrantes. Então está chegando imigrante africano, imigrante do Oriente Médio, imigrante da Índia, imigrante da América Latina, e entre esses imigrantes está tendo conflito. Não é disso que se está falando, não é? Vamos lá. D. Culturais, principalmente causados pelo conflito armado entre os países católicos e protestantes, mas também, sobretudo, conflitos contra países islâmicos. Esse conflito entre países católicos e protestantes, que essa alternativa aqui está trazendo, se refere aos conflitos entre a Irlanda e a Inglaterra, muito comuns nas décadas de 70, 80 e 90. A gente vai estudar um pouco isso quando estudar a Europa. Não é o momento atual. Né? A gente até tem muitos conflitos contra países islâmicos atualmente, muitos conflitos contra os imigrantes desses países. Né? Há muita gente que diz que Euroquistão, né? Diz que a Europa vai virar um novo Paquistão, um novo Afeganistão. Então existe essa expressão, Euroquistão. Uma expressão racista, na verdade. E muitos europeus usam hoje em dia. A alternativa é conflitos étnicos e sociais. Bom, tá indo bem. Decorrentes das dificuldades de desenvolvimento de países europeus em continuar a sua industrialização nos setores tecnológicos. Como assim? Os países europeus estão tendo dificuldade de industrialização? Eu acho que não é bem isso. Enfim, o que vocês vão marcar então? E aí, será que vão acertar? Bom, acertou quem marcou letra B. Eu acho que muitos acertaram aqui essa alternativa. E estava claro, né? Sim, a xenofobia, essa intolerância aí aos povos estrangeiros, eu acho que aqui não teve grande dúvida. E aí, como vocês estão indo? Estão acertando mais que errando? Me contem depois aí. Nos comentários desse vídeo, me diz aí quantas questões você acertou. Põe isso nos comentários, tá bom? Questão 4, mais uma questão com texto introdutório, para desespero de muitos. Começa a questão, tem um texto grande e já se desespera. Calma, vocês têm que tirar essas questões de letra. Vocês têm que entender, vocês têm que derrubar a prova. Né? Vocês têm que, quando começar a ler a questão, você já tem que pensar o que o professor ou o que a pessoa que fez a prova está querendo com aquele texto. Está querendo organizar seu pensamento para alguma coisa. Então vamos lá. É comum um telefone celular ir ao lixo com menos de 8 meses de uso
ou uma impressora nova durar apenas um ano. Em 2005, mais de 100 milhões de telefones celulares foram descartados só nos Estados Unidos. Uma CPU de computador que nos anos 90, ai que saudade dos anos 90, durava até 7 anos, hoje dura apenas 2 anos. Telefones celulares, computadores, aparelhos de televisão, câmeras fotográficas caem em desuso e são descartados com uma velocidade assustadora. Bem-vindo ao mundo da obsolescência planejada. Essa é a revista Fórum, de setembro de 2013. A partir dessa leitura, assinale a alternativa incorreta. E olha que eu fui muito bonzinho com vocês e aumentei aqui as letrinhas incorretas, porque não vai estar nas suas provas de vestibular, de Enem, enfim, de concurso, o incorreto em destaque. Você precisa ter atenção na hora de ler a alternativa, o enunciado da questão e também as alternativas. Então vamos lá. A. O padrão da sociedade citado é a sociedade de consumo, que teve seu início na sociedade americana com o American Way of Life e cujo modelo... Gostou do meu inglês, né? Vamos lá. E cujo modelo se espalhou pelo mundo, atingindo praticamente todos os países. Parece certo, parece legítimo. Sociedade de consumo, American Way of Life, falamos disso. B. A mudança dos bens de consumo citados é um processo natural, decorrente do crescimento econômico e do aumento do poder aquisitivo da população. Será que a gente consome mais porque o poder aquisitivo está aumentando? Mesmo quem não tem o poder aquisitivo alto também não acaba consumindo mais e trocando mais esses produtos? Será que isso está certo? Eu acho que a gente vai ter que reler depois e pensar. Alternativa C. A obsolescência planejada ou programada, a obsolescência é planejada pelas próprias empresas que promovem com isso uma demanda contínua dos seus produtos. Ou seja, são as próprias empresas que fazem a obsolescência planejada e eles fazem isso para sempre ter uma demanda permanente, constante, contínua dos seus produtos. Parece certo, parece legítimo. Alternativa D. A obsolescência de que fala o texto é consequência de um modelo de consumo e de crescimento irracional que leva à não sustentabilidade ambiental. Então, se a gente tem essa obsolescência planejada, a gente vai produzir uma quantidade de lixo muito grande e vai precisar consumir muitos recursos naturais para fabricar cada vez mais produtos. Então, isso também parece legítimo. E aí, qual você vai marcar? Será que você vai acertar? Não está tão difícil assim, não é mesmo? E aí, qual a resposta de vocês? Acertou quem marcou a letra B. Eu acho que muitos acertaram, né? A mudança dos bens de consumo é um processo natural decorrente do crescimento econômico e do aumento do poder aquisitivo. Não, nada a ver, né? A gente não tem esse aumento do poder aquisitivo da população e ainda assim a gente tem a obsolescência planejada. Vamos para a nossa próxima questão. Bom, essa questão 5 traz uma tirinha dos Malvados, que são esses personagens do André Dahmer. O André Dahmer é um quadrinista muito importante aqui do Brasil de hoje em dia e tem várias séries de quadrinhos muito, muito usadas em prova, em vestibulares. Nas minhas provas eu uso muito, eu tenho os livros do André, eu tive o privilégio de conhecê-lo, é um escritor incrível, crítico a beça. Sugiro que vocês procurem o material deles aí, até para entretenimento nesse momento de quarentena. Os quadrinhos deles são muito bons. Posso emprestar alguns livros depois, quando voltar às aulas, para vocês também dele. Então vamos lá. Vamos ler a tirinha acima e responder qual a crítica social que o autor está fazendo. O nome desses personagens é Malvadinho e Malvadão. Tá? Então, Malvadinho fala: o consumo me ajuda a esquecer a vida breve e finita. E Malvadão diz que é uma maneira de buscar conforto. Aí o Malvadinho responde: é uma maneira de ver a vida passar voando ao trabalhar como uma mula até a morte. Tem até um errinho de
digitação, né? É uma maneira. Eu acho que isso é um erro da pessoa que te pegou a tirinha e levou para a questão, tá bom? Enfim. Qual crítica social que o autor está fazendo? Opção A. O consumismo nos dá prazer e nos ajuda a lidar com os pesos do dia a dia. Não estou dizendo que isso é mentira, mas é exatamente essa crítica que ele está fazendo na tirinha? Vamos pensar. B. A tecnologia atual que podemos ter acesso através do consumo possibilita uma vida mais confortável para o homem moderno. Não estou dizendo que isso é uma mentira, mas é isso que está na tirinha? Não, né? C. O autor está criticando a reforma dos direitos trabalhistas, que dificulta o acesso à aposentadoria, insinuando assim que todos iremos trabalhar como mulas até a morte. Não tenho dúvidas que o André critica essa reforma dos direitos trabalhistas, mas não é disso que se trata a tirinha. D. A cultura consumista esvaziou todas as esferas da vida de sentido e tornou a própria vida como um produto a ser consumido. Profundo isso, né? E será que além de profundo não é a resposta certa? Vamos reler. Cultura consumista, consumismo, né? Esse consumismo exacerbado, consumir cada vez mais, esvaziou todas as esferas da vida de sentido e de significado e tornou a própria vida como um produto a ser consumido. Na verdade, para muitos, o significado da vida está em comprar, ou não apenas comprar, mas possuir um determinado bem ou possuir o status que aquele bem atribui. Eu não conheço ninguém, ou quase ninguém, que queira um iPhone porque o processador é muito rápido, ou porque ele tem algum mecanismo excepcional. A maior parte das pessoas, dos alunos, das alunas que querem um iPhone, o querem por conta do status social que esse aparelho atribui. É disso que está falando essa alternativa. E eu também acredito que é disso que está falando essa tirinha. Vamos ler a E também. O consumismo é importante, pois assim mantemos a economia girando. Definitivamente, eu acho que não é disso que não é isso que a tirinha defende, não é mesmo? A gente é até terrível falar disso, mas no momento que a gente vive de mais de 10 mil mortes do Covid, a gente tem um discurso muito de vamos fazer a economia girar, paralelo a isso, né? E é curioso porque esse discurso de fazer a economia girar é o discurso de abrir o comércio. E o discurso de abrir o comércio é o discurso de aumentar o consumo. Porque realmente, se você aumenta o consumo, você ativa a economia. Não há dúvidas disso. Só há dúvidas se isso vale a pena hoje em dia, nessa situação que a gente está. Né? Só um parênteses aqui. Mas vamos ver qual questão vocês marcaram. Será que vocês acertaram? Podemos conferir? Querem mais um tempo? Vamos lá, então, conferir o gabarito. Então, a resposta certa é a letra D, né? Dessa esvaziamento das esferas da vida social, de significado, de sentido, e a gente está, a própria vida sendo um produto a ser consumido, né? Essa busca incessante por status, o fetiche da mercadoria, né? A mercadoria passa a ter um valor que não é o da mercadoria em si, mas do que ela representa. E tudo isso alienando o indivíduo da sua própria vida, né? Colocando ele pensando nesses produtos e na possível felicidade que eles parecem trazer e não na sua própria vida. Então acertou aí quem marcou a letra D. E aí, foram bem? Gostaram desse tipo de vídeo, desse tipo de atividade? Comentem aí o que vocês acharam, comentem o quanto vocês acertaram e podem dar sugestões também. Tá bom? E encerrando mais uma vez, falando que todo esse nosso estudar diferente de hoje em dia, ele precisa ser feito com o apoio da família. A família é fundamental mais do que nunca, né? É preciso que os alunos se esforcem, vençam a preguiça, né? Leiam sim, isso importa. Olha como a educação importa, olha como a ciência importa. Isso vai nos salvar, é isso que vai salvar a gente.
né? Então, se esforcem, se cuidem, fiquem em casa e cuidem dos seus, que a gente vai vencer isso junto. Grande abraço.